Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no Espaço Maior Gosterapias. Vamos dar início aqui à leitura para o signo de Caranguejo, para janeiro de 2026. Caranguejo para janeiro de 2026. Por favor, tarô, qual é a energia para o mês? Para Caranguejo, de janeiro de 2026. O enforcado. O enforcado. Muito bem ou muito mal? Vocês estarem estagnados não é a melhor ideia. Vocês têm que sair dessa situação. E saem mesmo, olha, a morte no fundo do deck. Ou seja, o que é que isto nos está a dizer? Vocês podem ter estado parados, numa energia de parados, a ver o que é que acontece, a ver o que é que como é que as coisas se desenrolam, e na eventualidade de as coisas não se estarem a desenrolar como vocês estavam a prever, vocês vão tomar uma atitude cortando aqui, transformando aqui uma determinada atitude, ok? Por isso o enforcado é chamado anjo da profecia, não é? Porque ele tanto fica estagnado que depois, a certa altura, obrigatoriamente ele vai ter que tomar uma ação, ou vai ter que ver as coisas de uma outra forma e fazer uma virada na situação. A confirmação dessa virada está aqui com a carta da morte, a transformação, ok? Vocês vão transformar aqui uma situação. E não! Isso é que é, meus amores. Vamos ver então aqui com o tarô qual é a energia para Caranguejo para janeiro de 2026. Caranguejo, janeiro de 2026. Tarô, por favor. Trabalho. Eu vou ter que puxar isto para aqui. Vocês já viram a cartinha? Porque senão não cabe tudo. Trabalho Imperatriz. Belíssimo. Não podia ser melhor. Financeiro. 10 de ouros! Que maravilha! E relacionamentos. Amor e relacionamentos. 5 de paus. Fundo do deck. O Papa. Ok. Vamos ver aqui já o Lenormand. Lenormand, por favor. 2 cartinhas para cada uma das de tarô, como leitura complementar para Caranguejo, janeiro de 2026. Para Caranguejo, janeiro de 2026. Ok. A carta e a âncora. Em trabalho é muito bom. O dinheiro. O urso. E o sol. Em amor e relacionamentos. As nuvens e o cavaleiro. Ok. Fundo do deck, a cruz. Então vamos lá falar sobre isto. Trabalho. Sobre trabalho temos a Imperatriz, a carta e a âncora. A âncora fala-nos justamente em estabilidade, em firmar uma situação. Se vocês têm estado estagnados no vosso trabalho, vai haver aqui uma alteração, lá está, uma transformação da situação com a carta da morte. Eu vejo aqui vocês muito empoderados com a carta da Imperatriz, em que fala justamente em abundância. Com a carta da carta, dá-me a sensação que vocês
para saírem daquela estagnação, vocês vão subir de categoria. Ou vão ser aumentados, ou vão subir de categoria, porque eu tenho aqui algo por escrito. Se calhar vocês vão ser aumentados, isso vem no recibo do ordenado, ou vocês vão ser aumentados na categoria que quiserem, ok? E isso vai-vos trazer uma segurança e isso vai-vos trazer uma abundância, ok? Eu acho que aqui em trabalho vocês estão maravilhosamente bem. Já o Papa nos fala em contratos, em papéis, portanto burocracias, e a carta da Cruz fala justamente em algo que já foi penoso, mas que agora está a começar a sair dessa energia de dor, de ser penoso. Tudo aqui me indica que a nível de trabalho vai começar a correr melhor, ok? Portanto, é trabalharem, é mostrarem-se reconhecidos por essa situação lá no trabalho, por alguém estar a acreditar em vocês, está bem? É maravilhoso, olha, muito bom. Se vocês penaram aqui no passado, pois agora neste momento vocês estão a ser reconhecidos, ok? Não podia ser melhor. E claro, isso vai se refletir aqui na parte do financeiro. Agora vamos falar do financeiro. 10 de ouros é a completude, vocês, é a culminação financeira, sei lá, é uma fundação financeira mais sólida, eu acho que vocês já perceberam, pronto, numa escala de 9 a 10 estão no 10, pronto, vocês estão imensamente contentes. Aqui, eu sinto que vocês estão aqui muito, muito, muito agarrados a esse dinheiro, ou esse dinheiro vem através da mão de um chefe, porque um urso no Lenormand pode representar uma figura de autoridade, e é esse urso a fazer-vos brilhar, ou olhar para o vosso brilho, e esse dinheiro vem então através da avaliação, se calhar, de um chefe, ou ainda num outro contexto, para outro grupo de cancerianos, vocês atingirem esta culminação financeira. Vocês não falem muito sobre isso, sintam-se contentes, sim, mas não falem muito que estão a aceder esse dinheiro. Porquê? Porque pode haver aqui alguém invejoso, ciumento do vosso brilho e daquilo que vocês estão a conseguir atingir. Portanto, isto para um grupo é uma coisa, para outro grupo é outra. Vocês enquadrem isto dentro da vossa situação, da vossa realidade, está bem? Porque o urso lido pelo negativo é alguém ciumento, possessivo, alguém invejoso. Lido pelo lado positivo pode ser um chefe, uma figura de autoridade que vos está a permitir ter acesso a isso, através do tal contrato, ok? E da tal subida que vocês vão aqui contemplar. Vamos falar de amor e relacionamentos. Não está muito bem. Não está muito bem. Tinha que haver aqui alguma coisa menos boa. Eu vejo aqui alguém em guerra. E é um grupo. Não é vocês em guerra com uma pessoa. Aqui há um grupo, cada um garreia para o seu lado, cada um levanta o seu pau para o seu lado e todos querem ter razão e ninguém sabe o que diz no fim. É um bocadinho por aqui. Eu vejo vocês aqui numa energia do Papa, onde o Papa é aquele que estabelece as regras para o bem da comunidade, pelo todo, ok? E eu vejo aqui vocês numa tentativa muito grande de fazer o que é melhor para todos, mais justo para todos. Só que vocês estão aqui metidos no meio desta guerra toda. Isto está-vos a trazer alguma instabilidade, ok? E essa guerra vai ser iniciada porque vocês vão ter aqui notícias.
Há aqui uma notícia que vem e que vai mexer com o vosso coração, com o vosso bem-estar emocional, e vocês aqui numa tentativa muito grande de apaziguar esta guerra toda. Será aqui famílias? Mas que novidade é que pode ser esta que vem trazer a discórdia aqui entre toda a gente? Isto possivelmente é alguma coisa que traz dor, que traz aqui dor, instabilidade psicológica, dúvida, a gente não saber o que é que há de fazer. Claro que isso vai mexer com o emocional, obviamente que sim. Deixa-me ver aqui só. Tentar perceber aqui o que é que pode ser esta instabilidade. Qual é o motivo desta instabilidade? Deixa ir, sai. Uma vitória. Uma vitória para alguém. Melancolia, depressão, lágrimas. Pois, há alguma coisa que vai mexer com o vosso espiritualidade menor. Viagem ou mudança de vida. Já aqui está a morte, mudança. Transformação. Então esta novidade está relacionada com o facto, espiritualidade menor é quando alguém faz um trabalho para a gente se dar mal na vida. Alguém que está contra nós e quer ver uma pessoa mal. E vocês vão ter notícia disso. Por isso é que está aqui o Papa. Também pode significar um sacerdote. Alguém que por força queria ter uma vitória em cima de vocês. Obviamente isto não é para toda a gente, não é? Obviamente isto aqui há de ser para um grupo muito específico de caranguejos. E estamos a falar aqui em espiritualidade. Vocês intuitivos como são, vocês devem ter passado aqui um mau bocado e devem-se ter lembrado disso. Eu acredito que haja aqui cancerianos que, quando as coisas começam a correr mal, sabem aquele ditado que a gente diz: eu não acredito em bruxas, mas que as há. Vocês podem se ter lembrado, pode-vos ter passado pela cabeça em algum momento que vocês, alguém estaria a fazer alguma coisa a nível energético contra vocês. E vocês vão ter notícia disso. E isso deve ter sido cortado, porque está aqui a transformação, e por isso é que vocês andavam numa energia do enforcado, de estagnados. Mas isso deve ter sido cortado, porque vocês agora em janeiro, vocês estão aqui com duas situações muito boas a avançarem na vossa vida, a nível de trabalho e a nível de dinheiro. Epá, poxa. Bom, vamos avançar com a leitura. Isto obviamente não é um recado para toda a gente, não é? Mas alguém, com certeza que alguém se vai identificar com isto. Credo. Por isso é que o ano 2025 foi um ano de conclusões, de finalizações. Nós tínhamos que nos afastar de algumas pessoas que era mais um peso do que outra coisa na nossa vida. Com certeza que sim. Vamos ver aqui o conselho para caranguejos com o deck do Tarot dos Arcanjos. Um conselho para caranguejos para janeiro de 2026, por favor. Ver se isto não cai. Crianças índigo e cristal. Gosto muito deste tema. Arcanjo Metatrão.
Tem uma ligação com as crianças, podendo ajudar especialmente as mais sensíveis. Muito bom. Muito bom. E eu acho que há aqui mães que vão descobrir, pode ser o caso, de haver aqui mães que vão descobrir que ao tentar fazer mal ou a vocês ou aos vossos filhos, vocês vão se revoltar. Vou mostrar a cartinha. Ai pá, não queria o reflexo, queria só mostrar o texto. Façam pausa. Se calhar aqui com certas brincadeiras de menos bom gosto puseram em causa a segurança ou a saúde dos vossos filhos. Paixão, fundo do deck. É a primeira vez que comecei esta carta, acho eu. Arcanjo Aniel. Confia e segue a paixão renovada pela tua vida amorosa e pela tua carreira. Mais nada! Ok. Façam pausa para ler. Eu adoro esta carta. Muito bom. Ou seja, apesar destas guerras todas e apesar de vocês saberem o que aconteceu lá atrás no passado e toda a dor que isso trouxe, toda a instabilidade que isso veio a trazer, sigam em frente, direitinhos às vossas metas. Ok? Não percam tempo com quem não interessa, com quem não agrega nada de positivo na vossa vida. Meus amores, tivemos aqui a lidar com signos como Escorpião, Touro, Leão, Virgem, Balanças, Gêmeos e Aquários, Capricórnios, Touro muito forte na leitura, muito forte. Mais Gêmeos, também temos aqui um Gêmeo, Capricórnio, acho que já disse Capricórnio, Leão, pronto, Carneiro, está ali um Carneiro, uma Libra, uma Balança, uma não, duas cartas a falarem em balanças. Pronto, e para já é o que eu vejo. Meus amores, não se esqueçam de ver a leitura anual para os caranguejos, que é feita por setores, está bem? Diferentes setores da vida. Espero que gostem e na leitura mensal para este mês está tudo. Um beijinho grande e até para o mês que vem. Truliro!